Amém? Eu quero pedir a vocês que abra a Bíblia e a Dani prepara aí. Eclesiastes 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8. Todo mundo preparado aí? Quem não tiver Bíblia pode acompanhar aqui no telão. Amém? Vamos esperar a Dani colocar. Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8. Capítulo 3, versículo 1 ao 8. Amém? Vamos ler então a palavra de Deus. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus, no nome de Jesus, que nós nos colocamos essa manhã na tua presença, com o coração grato em primeiro lugar, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, que se renovou, Senhor, essa manhã sobre as nossas vidas. Senhor, eu quero colocar cada um de nós diante da tua presença agora. Pai, que não haja nenhum impedimento para que a tua palavra chegue até os corações. Pai, abre os ouvidos, que as mentes estejam atentas e que o Senhor possa entregar a cada um deles e que, principalmente, eles possam estar preparados e desejosos de receber o pão da vida nesta manhã. Também me coloco diante do Senhor para que o Senhor me use como um instrumento nas tuas mãos, com ousadia, com autoridade, com poder e com unção. Que não seja eu falando de mim mesma ou das coisas que eu acho, Pai, mas que principalmente seja a tua palavra sendo lançada através da minha vida e que ela possa dar frutos excelentes para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa é uma palavra muito conhecida, né? E a gente fala muito, né? Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Quem já ouviu essa frase? Tudo tem seu tempo. Fica tranquila, fica tranquilo que tudo tem seu tempo. Deus sabe de todas as coisas. E é uma verdade, né? É uma verdade absoluta, né? E hoje eu quero falar com vocês algo muito importante. O tema da minha pregação de hoje é fazendo a coisa certa no tempo certo. Desafio, né? Desafio. A gente precisa fazer a coisa certa no tempo certo. E a gente sabe que o tempo ele foi criado por Deus, né? Deus criou o tempo. Lá em Gênesis, ele disse, haja luz, né? Vocês conhecem lá a história, né, onde Deus cria todas as coisas. E ele criou o tempo, ele criou o dia, ele criou a noite, ele criou essa chuva maravilhosa, né? Ele criou o sol, ele criou as estrelas, ele criou tudo para que nós pudéssemos viver nesse tempo, né? Viver sob essa medição, para que nós pudéssemos ter um medidor nas nossas vidas. O mundo ele está sujeito a esse tempo, né? Todos nós estamos sujeitos a esse tempo. E isso a gente não pode fugir, nós não temos como fugir disso, né? Você acorda e vai dormir, você vive esse tempo, tem o tempo de descanso, enfim, a nossa vida ela é
construída debaixo desse tempo que foi criado pelo Senhor. Amém? Essa é uma ação de Deus nas nossas vidas. É algo que vem de Deus para as nossas vidas. E eu quero falar um pouco para a gente, antes da gente entrar aqui na mensagem, eu gosto sempre de trazer, para que a gente fique bem ligado, o que significa a palavra tempo? Vocês já pararam para pensar no significado real, no que diz lá no dicionário? O que significa a palavra tempo? Eu vou colocar 3 pontos aqui do significado que está lá no dicionário, tá? Não é nada daqui, que isso é dicionário. Então, o significado da palavra tempo: duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Também é o período contínuo no qual os eventos acontecem. Determinado período considerado em relação aos acontecimentos nele ocorridos, ou época, né? Então, esse aqui é o significado da palavra tempo. Só que aí, para nós que cremos em Deus, para nós que vivemos a palavra de Deus, para nós que temos o conhecimento, né, daquilo que Deus fez para as nossas vidas, entregando o seu Filho, Jesus, para morrer por nós, para que nós tivéssemos essa vida e pudéssemos viver o tempo de Deus, ele é dividido de forma diferente. Ele continua sendo o mesmo tempo, ele continua sendo medido aqui da mesma forma, só que Deus ele nos dá a oportunidade de vivermos 2 tempos. O primeiro deles é o que nós estamos falando aqui, que é o tempo Cronos, né? Então, o que é aqui que esse tempo Cronos? Eu vou passar aqui para vocês, para a gente entender bem. E o segundo tempo que Deus nos dá a oportunidade de viver é o Kairos. Quem já ouviu falar no Kairos? Vocês já ouviram? Kairos, né? Então, o primeiro é o tempo Cronos, né? E o segundo tempo de Deus para as nossas vidas é o Kairos. Então, o que é o Cronos? O Cronos, primeiro, essa palavra vem do grego, né? É uma palavra grega que significa tempo cronológico, né? Esse tempo que nós vivemos, o tempo de dia, da noite, o calendário, estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno, enfim, esse é o tempo Cronos. É um tempo quantitativo, né? Então, o tempo Cronos é o tempo quantitativo, aquele tempo que você conta. O ano tem quantos dias? 365. Quantas estações nós temos no ano? 4. Quantas horas tem um dia? 24. E assim vai. Esse é o tempo Cronos, tá? Só que Deus é tão maravilhoso, que ele vai lá e fala assim: só isso daqui não. Tenho mais para essa galerinha aí, para esses meus filhos amados. Então, eu vou criar um tempo meu com eles. Eu vou criar o meu tempo dentro desse Cronos, que é um tempo personalizado. O tempo Cronos é o que todo mundo vive. Mas aí Deus fala assim: eu quero algo assim de mim para você. Eu quero algo meu com você, pessoal, específico e personalizado, porque é assim que Deus age, amém? E aí ele vai lá e ele cria o quê? O Kairos. Amém? Eu amo essa palavra. Depois eu vou contar onde que eu moro, tá, gente? Alguns já sabem. Então, o que acontece? O Kairos também é uma palavra grega, né? Esse óculos aqui, eu acho que eu vou precisar daquela cordinha, viu? Porque assim eu não enxergo vocês, eu tenho que olhar por aqui. O Kairos é uma palavra grega que significa momento oportuno, o momento certo, o momento que não pode ser medido, tá? Então, o que acontece? Enquanto o Cronos é um tempo quantitativo, o Kairos é um tempo quê? Qualitativo. Até aqui vocês estão comigo? Está dando para acompanhar aqui? Então, Deus chegou para mim e para você e falou o seguinte:
Tem um tempo Cronos aqui que o mundo vive. E tem um tempo Kairos, que se você quiser, você vem comigo e nós vamos viver grandes aventuras. Amém? E aí, muito que bem, feito esses 2 tempos aqui que estão disponíveis para mim e para você, para nós, Deus criou. Mas lembra que nós temos o quê? O livre arbítrio. Nós escolhemos, lembra que também eu tenho uma frase que eu sempre falo, qual que é? A gente acorda e vai dormir fazendo o quê? Escolhas. Amém? A escolha de viver esse Kairos é nossa. Amém? Então, o grande desafio que nós temos está em nós vivermos esse Kairos dentro do Cronos. Amém? Porque o Cronos está aí. O Kairos, você que precisa estar ligado para você não deixar ele passar. Né? Porque é um tempo qualitativo, é um tempo oportuno. Né? O tempo oportuno de Deus para cada um de nós. E aí, dentro disso, nosso desafio é... Eu dividi em 3 partes. Amém? A primeira parte é nós percebermos o tempo. Amém? Então, primeiro ponto, eu preciso perceber o tempo. Depois disso, depois que eu percebo, aí vem o próximo step, próximo passo, que eu vou viver esse tempo. Amém? Então, eu primeiro preciso perceber, para depois eu viver. E aí, se eu percebo, se eu vivo, eu vou, o terceiro ponto, experimentar. Amém? Então, o que eu tenho que fazer? Né? Nessa junção de viver o Kairos dentro do Cronos, eu só vou conseguir viver isso se primeiro eu perceber, né? Perceber o tempo e a diferença entre o que é Cronos e o que é Kairos. Amém? Porque muitas vezes a gente vive no Cronos. O Cronos, porque somos nós, o planejamento. Levanta, acorda, faz plano, faz isso, faz aquilo outro, e o Cronos seguindo. Quantos dias tem no ano 365? O que eu vou fazer? E aí nós assim vivemos. Só que aí Deus fala assim, querido, eu tenho um Kairos para você. Olha para mim, espera um pouco. Olha, oi, hey, hello, eu estou aqui, eu tenho um Kairos para você. E aí o que acontece? Aí você se atenta, você fala, meu Deus, espera um pouco, está acontecendo alguma coisa aqui. Deus, me ajuda a discernir, me ajuda a entender, me ajuda a identificar o que está acontecendo. E aí, quando você entende isso, aí o que vai acontecer? Você vai começar o quê? A viver esse Kairos. Teus olhos se abrem. Vocês viram o nosso planetário em falar nisso? Está parecendo um planetário, né? A nossa tenda. Ai, Jesus, segura esses buracos aí, Deus. Enfim, mas aí o que acontece? A gente vai viver o quê? A gente vai se colocar entre essas duas situações. E aí, depois que você começa a viver esse tempo, nós vamos começar a experimentar. E o que é experimentar? Gente, é degustar, é colher os frutos, é você experimentar, porque você se posicionou. E aí você vai começar a experimentar tudo aquilo que você está vivendo. Então, você tem um desafio. Você vai sair daqui hoje com um desafio, que é, primeira coisa, perceber a diferença entre Kairos e Cronos e ver se tem algum sinal de Deus aí para você. Depois que você percebeu isso, você vai se colocar diante de Deus e vai falar, Senhor, abre, essa janela está aberta, eu não quero perder. E depois que você começar a viver, você vai começar a colher os frutos, a experimentar dessa vivência, porque você se posicionou. Amém? Estamos juntos aí? Até aqui vocês estão comigo? E aí a gente vê lá que o texto de Eclesiastes, se vocês contarem aqui,
Tudo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Aí ele começa falando, né? Há tempo, é uma poesia isso aqui, né? É uma sessão que foi feita em poesias, comentários sobre a ação de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E aí ele vai falar, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, de arrancar, tempo de matar, de curar, de derrubar, de construir, e assim ele vai. Se você contar aí, são 14 situações opostas, né, que ele coloca. Então, tempo de nascer, de morrer. São 14 situações opostas que ele vai colocando, onde essas situações elas marcam a história da nossa vida. Eu acho que se você ler esse texto depois como lição de casa e você montar a tua poesia para o Senhor, você vai conseguir ver várias situações. Eu não sei se você vai ter 14 ou mais ou menos, mas eu tenho certeza que você vai conseguir identificar situações opostas que você já viveu na tua vida. Amém? E aí, gente, eu quero para que você guarde isso no teu coração. A gente gosta sempre de exemplificar com questões práticas, porque a palavra de Deus ela só pode ser vivida de forma prática, porque senão ela é mais um livro cheio de histórias bonitas. E não é isso que esse livro ele transmite para nós. Ele transmite algo que aconteceu aqui e que está à disposição de cada um de nós. Amém? Então, por exemplo, eu quero colocar uma ilustração aqui. Tem pessoas que estão aqui, que estão com a gente desde o comecinho da Surf House, há 6 anos atrás, quando a gente começou na nossa casa. Nós começamos essa igreja com uma pessoa. Começamos numa reunião às quartas-feiras, porque essa uma pessoa ela só podia de quarta-feira à noite. Então, a gente falou, tá bom, a gente faz de quarta-feira. E nós começamos essa igreja, essa comunidade. Nós começamos vindos de São Paulo, né? Vocês conhecem já um pouquinho da nossa história. Quem não conhece, depois a gente conta. Mas a gente veio de São Paulo com um propósito, né? Com o Kairos que Deus abriu para nós. E aí nós viemos e começamos essa igreja. E durante todos esses praticamente 6 anos, nós tivemos no tempo na estação, vamos dizer assim, de plantação. Né? O Serginho já falou sobre isso aqui. Foi um tempo onde nós tivemos que plantar. Nós tivemos que arar a terra, tirar como chama? As pragas, jogar fora. Tivemos que ali colocar as sementinhas. Aí Deus foi trazendo pessoas para ajudar a gente nesse arado. E nós fomos construindo e preparando a terra. Só que, enquanto isso, a gente estava aqui, ó, olhando para baixo. Não que a gente não olhava para Deus, porque tudo isso estava sendo feito debaixo de oração e direção de Deus, e obediência a Deus. Mas a gente estava ali olhando para baixo, porque quem planta, né, quem mexe com a terra, está ali, atento à terra. E aí, no aniversário de 6 anos da igreja, Deus falou claramente ao coração do Serginho. Ele falou, acabou essa estação, e agora vocês vão entrar numa nova estação, que é a estação de expansão, é a estação de colher os frutos. E nós nos colocamos diante do Senhor, porque abriu outra janela de Deus para a Surf House. Abriu um outro Kairos de Deus. Vocês estão entendendo? Dentro do 6º aniversário, né, no mês de agosto de 2020, isso tudo é Cronos. Deus vai lá e fala assim, olha, eu tenho uma nova estação agora para vocês. Acabou o tempo de olhar para baixo. E agora vocês vão enxergar o fruto de tudo isso que vocês semearam aqui. Vai ter um tempo de expansão. No meio de uma pandemia, no meio onde as igrejas fechadas, no meio de todo esse caos que a gente está vivendo, Deus fala que a gente vai expandir. Olha que coisa, gente. Eu podia falar, né? Eu que sou, às vezes, né? Quando eu vim para cá, vocês sabem que eu me fiz de árvore. 6 meses, fiquei lá em posição de árvore, meio... Não, falei, como assim, né?
Como assim, Deus? Vou sair da minha casinha, bonitinha, meu apartamentinho aqui, que o Senhor me deu, tenho a igreja que eu gosto, tenho, né, tudo aqui, minha família. Como que eu vou sair daqui? Eu vou para um lugar que eu não conheço ninguém, vou começar uma igreja do zero. Como assim? Não, Deus. Tá bom aqui, tá legal aqui, eu gosto, né? Enfim, isso é outra história. Mas Deus abriu um kairós para nós. E nós estávamos atentos e ligados. E aí nós enxergamos essa janela. Gente, vocês estão aqui na Surf House. Esse café aqui, ó, enquanto nós não estávamos na pandemia, ele nasceu com um propósito. O propósito era dele toda a renda dele fosse revertida para ações sociais e projetos missionários. Nós estávamos num período onde o café teve que ser revertido para o sustento da igreja, porque os dízimos e ofertas não eram suficientes para suprir as necessidades desse lugar. E aí vem a pandemia. Eu olho para o Serginho olha para mim, e a gente falou, acabou, não temos reservas, né? Não temos. Como que acabou? Fechou a igreja, nós vamos fazer o quê? Né? Acabou. E nos colocamos diante do Senhor, preocupados em oração e tudo mais. E aí Deus começou a dizer o seguinte, eu estou nesse lugar. Quem sustenta esse lugar sou eu, quem cuida desse lugar sou eu, não são vocês. Sou eu. E eu estou fazendo. E a igreja cresceu. Nós conseguimos viver o tempo de expansão. Vocês são testemunhas disso. Nós recebemos agora, nos últimos meses, aqui mês de novembro, 26 pessoas, fora as crianças. Pessoas novas que estão caminhando conosco no meio da pandemia. Glória a Deus! Esse é o kairós, é isso que Deus faz no kairós. E o perigo, gente, está da gente não perceber o que o tempo está pedindo para a gente. Esse é o grande perigo das nossas vidas. Às vezes, a gente quer... Deus está falando, olha, agora é hora de plantar, e você está arrancando. Ou então, a hora de se calar, e você está falando. Ou é hora de... Não sei qual é a sua hora, mas você, às vezes, está vivendo o oposto desse tempo oportuno de Deus, que Deus tem para você. Então, nós temos que estar atentos, né, ao perigo de não percebermos o que o tempo pede e nós nos comportamos de forma o quê? Contrária a tudo isso. Né? E aí, gente, vamos para mais uma questão prática aqui, para vocês verem como essa palavra de Deus ela é poderosa. Né? Eu vou pegar de novo um exemplo meu, porque eu só posso falar de mim. Né? Eu não posso dar exemplo dos outros, eu posso falar da minha vida e da minha família. Então, eu vou falar de mim. Nós, na nossa vinda para cá, nós passamos por um processo. Né? Como eu falei, nós identificamos ali um tempo oportuno de Deus dentro do Cronos, um kairós dentro do Cronos, e nós dissemos, Senhor, nós vamos, porque nós te amamos e obedecemos e sabemos que estar no centro da tua vontade é o melhor que tem para nós e para aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Então, amém. Então, o que aconteceu? Lembra que eu falei dos 3 pontos? Perceber, viver e experimentar. Então, primeiro, nós percebemos esse kairós, essa janela de Deus, essa oportunidade que Deus nos mostrou. Amém? Até aí, ok. Aí, só que aqui, o que acontece? A gente estava no Cronos, como eu falei, vivendo as nossas vidas, né? O Felipe na escola dele, com a namorada dele, o primeiro amor da adolescência. E nós estávamos super envolvidos no ministério lá na Igreja de São Paulo, na Cristo Salva. Enfim, a nossa vida estava toda arrumadinha. E aí, nós percebemos isso no meio desse Cronos, no meio desse calendário, planejamentos, tudo acontecendo e tal, nós percebemos esse kairós. E aí, gente, é isso que esse texto diz hoje para a gente. Foi o nosso tempo de vir para Floripa.
O que Deus falou é o seguinte, queridos, acabou o tempo de vocês em São Paulo. O tempo agora é de vocês se prepararem e irem para Floripa. Esse era o Kairós de Deus para nós. E aí o que acontece? Nessa questão, não tinha mais nada de Deus, tá? De Deus para nós, além de vir para Floripa. Era isso. E ponto. E aí o que aconteceu? Nós oramos, enfim, aquela história que vocês já conhecem, e nós falamos, ok, então se é isso, nós percebemos isso, vamos viver isso. E como que a gente viveu isso? Nós fomos lá, aliás, viemos para cá, dar uma vista na terra, né? Vamos olhar essa terra como funciona de segunda a sexta-feira. Vamos ver, né? Já tinha uma casa, Deus separou uma casa para a gente que a gente não escolheu. A casa que a gente mora hoje não foi escolhida. Olha, eu quero uma casa assim, eu quero ter um quarto para receber minha família. Não, nada, eu quero que seja na rua onde o final é a lagoa. Nada, eu não escolhi nada. Mas Deus é maravilhoso, porque no tempo dele ele prepara todas as coisas, ele prepara o melhor para você, porque você obedeceu. Amém? E aí nós viemos, demos uma vista aqui na terra, oficializamos para a família e começamos a arrumar nossa mala. Ué, o que você faz? Se Deus fala, sai daqui e vai para lá. Vamos arrumar mala, vamos colocar apartamento para alugar, vamos fazer, vamos acontecer. E, gente, Deus foi fazendo cada coisa. Porque essa hora, o viver, é você transformar aquilo que você percebeu em questões práticas. Você tem que pegar essa percepção, você tem que entender essa janela e você vai para a ação. Amém? E aí, o que acontece? Hoje, você está sentado aqui nessa cadeira. Esse lugar aqui, Deus preparou de uma forma poderosa, milagrosa, sobrenatural, que vocês sabem. A Carla foi com a Nath visitar essa comunidade que essas 22 crianças fazem parte, ali no canto da Lagoa. A gente mora ali, no Porto da Lagoa. E ela foi visitar, ela foi até essa igreja. E aí, essa igreja, gente, é um quadradinho, não tem banheiro. Eles pagam metade do que a gente paga aqui. Metade. Um quadradinho que não tem um banheiro para ser usado. Entendeu? O que Deus faz quando a gente se abre para o Kairós de Deus. Eu não estou menosprezando outra igreja, só estou falando. Ela falou, Kika, é sobrenatural o que a gente vive aqui. Quando nós fomos alugar, o Serginho e o G foram lá falar com o dono desse terreno. Ele tinha 2 propostas, né, que eram simplesmente quase o triplo do valor que nós poderíamos pagar. E nós só podíamos pagar aquilo. E aí eles chegaram e falaram, bom, vamos falar para ele o que a gente pode pagar. Se for de Deus, ele vai abrir as portas. Se não for, ele vai fechar. Simples assim. E Deus abriu. Ele falou, eu gostei de vocês. Eu gostei do que vocês vão fazer ali. Eu vou alugar para vocês. Amém? Então, é isso, gente. Você viver o Kairós dentro do Cronos. E aí, o que acontece? Porque nós percebemos, nós vivemos. Isso é um comportamento. E aí, porque você vive, você experimenta. Isso é o fruto de Deus na tua vida e através da tua vida. Porque nós experimentamos, né? Nós percebemos, vivemos, nós estamos hoje. Né? A gente olha para vocês, vocês não sabem o que vocês significam para nós, cada um de vocês. Para quem chegou aqui sem conhecer ninguém e vê hoje essa igreja com vidas sentadas, a gente acompanhando, se relacionando, a coisa acontecendo. Eu não sei se a gente consegue, acho que a gente nunca vai conseguir, né, transmitir a gratidão a Deus por cada vida que está aqui. Vocês são... a gente olha para vocês e vocês são
injeção de fé para as nossas vidas. Amém? Porque nós decidimos, e vocês hoje são os frutos que nós colhemos. Cada um de vocês são frutos que nós estamos colhendo dentro dessa janela de oportunidade que Deus proporcionou para nós. Amém? Glória a Deus. E eu quero concluir, amém? Essa mensagem de hoje, dizendo o seguinte, gente, presta atenção nisso. O ser humano, ele vai buscar sempre, vê se vocês concordam. Se vocês não concordarem, vocês levantam a mão, tá? Porque isso aqui é uma percepção. O ser humano, ele vai buscar sempre, na maioria das vezes, viver o quê? O terceiro ponto, sem passar pelo processo. Ele quer as experiências, ele quer colher os frutos, ele quer as bênçãos de Deus, mas ele não quer perceber nada, ele não quer viver nada, ele não quer pagar o preço. Não pensa que a gente não pagou preço. Eu paguei. O Serginho pagou, meu filho pagou. Não é só oba-oba. Você abdica de coisas quando você escolhe viver o que Deus tem para você. Só que aí você olha e fala, eu sei que é o melhor que Deus tem para mim, e eu vou atrás do que Deus tem para mim. Porque o contrário da vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, é o quê? Ruim, imperfeito e desagradável. Eu não quero isso para a minha vida, nem para a minha casa, nem para a minha família. Então, gente, nós estamos hoje a poucos dias de um ano novo. Eu não sei se até aqui você chegou percebendo o kairós de Deus dentro do teu cronos. Eu não sei se você tem testemunhos para contar. Se tiver, até eu quero saber. Eu quero ouvir, eu adoro ouvir as histórias que Deus faz na vida das pessoas. Nós gostamos muito de ouvir. Mas tem um ano que está acabando. E é um ano, gente, que está totalmente incerto. 2021, nós estamos entrando com um ponto de interrogação gigantesco, porque essa pandemia continua. Essa situação continua. A gente não sabe o que vai ser do ano de 2021. A única certeza, convicção que você tem que ter no teu coração é como nós cantamos aqui. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te deixar. Independente de coronavírus, de pandemia, de crise econômica, do que for, Deus é contigo. Amém? Então, gente, é um tempo agora. Eu peço para vocês isso em nome de Jesus. Pegue esses últimos dias do ano. Busque em Deus. Busque o que Deus tem para você. Ore essa palavra, Senhor, eu quero entender os tempos da minha vida. Eu quero discernir se é tempo de arrancar ou tempo de plantar. Eu quero discernir se é tempo de calar ou tempo de falar. Eu quero, Senhor, me ajuda, Espírito Santo de Deus. Me ajuda isso. E eu quero ler com vocês o Salmo 90, 12. Olha que maravilhoso é isso, gente. Salmo 90, versículo 12. Gente, que essa seja a tua oração durante esses dias, para você se preparar para aquilo que está vindo. Olha lá o que diz. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Gente, olha que maravilhosa a Bíblia. Olha o que está escrito aqui. Deus faz com que eu saiba como são poucos os meus dias, como são poucos os dias da minha vida, para que eu tenha o quê? Um coração sábio. Nós precisamos de corações sábios. Nós precisamos buscar a sabedoria que há em Deus. E por isso, hoje, em nome de Jesus, a minha oração é para que você perceba as janelas de Deus na tua vida, para que você viva elas com determinação, posicionamento, obediência e excelência. E para que, depois disso, você possa colher frutos doces, doces desse processo, porque eles são doces. Amém? Em nome de Jesus.
E eu não sei se vocês lembram de uma história, agora eu vou encerrar mesmo, tá? Eu não sei se vocês lembram de uma história que eu contei sobre um casal de João de Barro que construiu uma casa na frente lá em frente à minha casa. E a janela do meu banheiro dá exatamente, mas dá na reta, assim. E eu nunca tinha visto isso. Eu já tinha visto casinha de João de Barro. Mas, né, em São Paulo, imagina, o máximo que eu via lá no meu bairro era uns periquitinhos verdes, cantando, que eu já ficava feliz da vida nas árvores, né? E aí eu cheguei aqui, eu comecei a ver tanta coisa, assim, né, ter contato com tanta coisa da natureza, né, papagaio. Gente, eu nunca tinha visto como pica-pau. Eu vi aqui pela primeira vez, com 40 e sei lá quantos anos eu tinha, vou fazer 49 agora, 49 menos 43. Eu vi pica-pau com 43 anos, gente. E eu fiquei emocionada, ele lá, cutucando o coqueiro na frente da minha casa. Eu vi um tucano, outro dia eu fui com a Bela, a gente foi ver um terreno. Eu olhei o tucano tão de perto, um tucano tão lindo. Eu falei, meu Deus, como Deus é maravilhoso. E aí, gente, voltando aqui para o João de Barro, eu vou resumir a história. Eles construíram uma casinha em cima da caixinha da NET. Bem em cima da caixinha da NET. E eu vi toda essa construção. Toda essa construção. Aí, eles tiveram 2 filhotinhos, a gente viu os 4 ali nos fios, tudo isso, eu vi tudo isso. Aí, o que aconteceu? Um dia, a NET chegou lá e teve que arrumar alguma casa ali, alguma coisa naquela caixinha. O que o cara fez? Sem dó, sem misericórdia, sem nada, porque se eu tivesse visto, eu tinha ido lá. Não, você não vai mexer aí. Você não, mas eu tenho, não, querido, desculpa. Você não, ou você chama alguém para tirar essa casinha direito, mas, enfim, o cara quebrou a casinha, destruiu lá, e os coitadinhos ficaram sem casinha. Aí, depois de um tempo, esse casal, que eu acho que é o mesmo, né, gente? Eu não sei se foram outros, muita coincidência, era outro casal. É fiel. Aí, eles falaram, bom, esse cara destruiu minha casinha, eu vou construir outra aqui, porque essa vista está legal aqui, eu não quero perder esse visual. Foram construir uma casinha em cima da luminária da rua. Ou seja, agora aqui, em cima, ninguém vai me tirar. Se o cara tiver que trocar a luz, pelo menos minha casinha. E aí os bichinhos, ó. Aí eu não conheço nada do processo, né? Sou leiga, né? Outro dia, eu conversando com o Gê, falei, pô, Gê, esses bichos aqui, sei lá, meu, tá tão... A outra casinha eles construíram tão rápido. Essa daí eles estão, ó, tipo, nossa, tá muito devagar. O que está acontecendo? Aí o Gê, né, falou, ô, Kika, coitado, lá os passarinhos, o processo é assim. Para eles construírem a casa, precisa chover, porque eles precisam do barro para eles construírem a casinha. Quando está sol, quando não tem barro, eles não conseguem construir a casinha. Eu, nossa, tão óbvio, e eu não sabia disso. E aí, enfim, eles construíram a casinha, tiveram os filhotinhos, um dos filhotinhos caiu no nosso lixo, o Serginho jogou um lixo, ele escutou pi, quase matou o filhotinho, foi lá, salvou o filhotinho, uma situação, gente, maravilhosa. E aí eles ficaram lá com as suas famílias. Aí, essa semana, eu olhei para cima, vindo da rua, falei, gente, mas eles estão construindo a casinha de novo, só que no lugar do relógio da NET, da caixinha da NET. E eu não posso fazer nada, eu não posso avisar que eles não vão me ouvir. E eles estão lá. E hoje de manhã, gente, eu tomando banho, me preparando para vir para cá, olhei uma chuva, mas uma chuva terrível. E onde estavam os bonitinhos? O casal, tá? Porque eles trabalham ali, a dupla é dinâmica. Não pense que só o homem que trabalha, não. A mulher é trabalhadora também. Os dois ali, ó, numa chuva, eu falando, meu Deus, essas gotas na cabeça desses passarinhos, eles devem estar atordoados, né? Mas eles lá, eu lembrei do G. Falei, oh, Deus, hoje é dia de barro, é dia da produção do barro, é o kairós de Deus para eles. Olha que maravilhoso, eles perceberam o seguinte, hoje é o meu kairós, eu não vou, hoje está chovendo, é o tempo oportuno para eu construir a minha casinha, vamos trabalhar. Amém. Se eles estivessem voando por aí no dia de chuva, pois é. É verdade.
E aí eles vão no barro e catam barro lá em casa, inclusive. Eu vou começar a cobrar ali pela construção, né? E aí o que acontece, gente? Eles estão lá construindo, porque agora é hora de construir. Não é hora de voar, não é hora de passear, não é hora de namorar com a sua Joaninha de barro, né? É hora de mão na massa. Amém? Então, para encerrar, e essa vai ser a minha oração por você, para que você se prepare até iniciar o próximo ano e durante todo o próximo ano, que essa seja a tua oração. Vamos abrir em 2 Timóteo 1:7. Deus é maravilhoso, né, gente? Meu Deus. A construção, detalhe daquelas casinhas de João de Barro é de você ficar assim maravilhado. 2 Timóteo 1:7. Olha que palavra maravilhosa, que palavra de encorajamento, que palavra para você pegar para você, viver ela com toda a tua força e com toda a tua fé. Olha que Deus está falando hoje para mim e para você. Kika Busato, Dani Palma, Érica, Serginho, enfim, Demétrios, Monique, Zé, Raquel. Amém? Casal lindo, abençoado. Anderson, Fran. Enfim, todos vocês. Olha que Deus está falando para mim e para você. Pois o Espírito que Deus nos deu, não, olha isso, gente, não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche do quê? Poder, amor e nos torna o quê? Prudentes. Você precisa mais do que isso para viver esse ano incerto, para viver a tua vida. Não, porque o Espírito de Deus que habita aí dentro de você, ele não te torna medroso, ele não te torna medrosa. Muito pelo contrário, o Espírito enche você de poder, de amor e nos torna o quê? Prudentes. Quem é prudente é o quê? Sábio. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar por você essa manhã. E se essa palavra falou com você, eu quero que você levante do teu lugar. E não para mim, para Deus. Quando a gente se levanta, a gente diz, Senhor, eis-me aqui. Quando a gente se levanta, a gente diz, Senhor, eu entendi o teu recado. Quando a gente se levanta, a gente está posicionado a marchar. Marchar num kairós dentro de um cronos. Deus não tem só um calendário para você viver. Deus não tem só 365 dias para você viver de qualquer jeito. A Deus dará, como diz o ditado. Deus tem um kairós. Deus tem um tempo oportuno para você viver. E a minha oração é que, em primeiro lugar, você perceba esse tempo. Você viva esse tempo. E você possa experimentar os frutos de viver essa experiência com Deus. E a minha segunda oração vai ser para que Deus derrame sobre você a convicção, porque isso já está à tua disposição. Você que precisa pegar isso para você. Deus te enche hoje, o Espírito Santo te enche hoje de poder, de amor e te torna prudente para você viver uma vida debaixo da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Pai querido, é no nome de Jesus que eu me coloco diante do Senhor e coloco a tua igreja, eu coloco cada vida aqui diante do Senhor. Eu sei que o Senhor falou conosco essa manhã. Eu sei que o Senhor entregou o pão da vida a cada um aqui essa manhã. Que nós possamos devorar essa mensagem, que nós possamos nos degustar dessa palavra maravilhosa. E que nós possamos, em nome de Jesus, viver essa palavra. Senhor, nos dá discernimento, sabedoria, obediência e intimidade contigo, para nós vivermos o kairós, o teu tempo oportuno, dentro do cronos de Deus. Mais um ano está chegando, Senhor.
um ano incerto para muitos, mas nós temos a certeza de que se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. O Senhor é o nosso pastor e nada, Senhor, nada vai nos faltar. Pai, em nome de Jesus, eu também quero orar, clamando ao Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, que não nos torna medrosos com tudo que estamos vendo ou com tudo que há de vir. Pelo contrário, o Espírito Santo do Senhor que habita em cada um de nós, nos enche esta manhã de poder, de amor e nos torna prudentes. Deus, que essa seja a nossa oração de hoje em diante, sabendo quem nós somos, para onde vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui para passar o calendário, para fazer cheque de calendário. Nós estamos aqui para viver o Kairos. Nós estamos aqui para viver o extraordinário do Senhor nas nossas vidas, mas também através das nossas vidas, porque não queremos ser um povo egoísta, egocêntrico e só voltado para si. Ajuda-nos, Senhor, a sermos reais, a sermos relevantes e a sermos salgados em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos.